Olá, amigos do Grupo Josemar e Associados. Sejam muito bem-vindos à aula 3 do módulo 8, onde estudaremos um pouco sobre segurança de assuntos internos. No final da aula anterior, nós vimos que a doutrina de inteligência 2016 simplesmente deixou de fora o segmento de contra-inteligência relacionado à segurança dos assuntos internos. Vimos também que este tema estava contemplado na Doutrina Nacional de Inteligência na versão 2009. E qual que é a explicação para a retirada deste tema? Existem várias perspectivas para explicar. No meu entendimento, eles podem ter incorporado o segmento da segurança dos assuntos internos dentro do segmento de segurança orgânica, especificamente dentro do tema de segurança pessoal. Eu vou justificar esse entendimento. Na doutrina de inteligência de 2009, a Senasp expôs que a contra-inteligência era responsável também por assessorar em assuntos internos os desvios de conduta, principalmente aqueles relacionados à área de segurança pública, que é o foco dela. Neste sentido, a Senasp ela definiu que a segurança de assuntos internos como sendo o conjunto de medidas destinadas à produção de conhecimentos que visam assessorar as ações de correição das instituições de segurança pública. Para quem não está acostumado com o conceito correição, entenda-se correição como sinônimo de auditoria interna. Neste contexto, em outras palavras e de forma resumida, é verdadeiro afirmar categoricamente que, na visão da Senasp, a segurança de assuntos internos é uma atividade correicional ou de auditoria interna destinada a apurar os desvios de conduta. Ora, na mesma doutrina, ao discorrer sobre segurança pessoal dentro do segmento de segurança orgânica, a Senasp expõe que segurança pessoal é o conjunto de normas, medidas e procedimentos voltados para os recursos humanos, no sentido de assegurar comportamentos adequados à salvaguarda de dados e conhecimentos sigilosos. Para você entender melhor o que é um desvio de conduta interno ou um comportamento inadequado, assista essa reportagem. A Polícia Federal prendeu dentro da Agência Brasileira de Inteligência um araponga acusado de espionar os próprios colegas. Na tarde da última sexta-feira, uma equipe da Polícia Federal entrou na ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, em Brasília, e prendeu em flagrante um funcionário da área de informática dentro da sala dele. A acusação? Ele estava espionando os próprios colegas. Esse especialista em segurança, que já foi diretor da Polícia Federal, diz que o caso é muito grave. A ABIN trabalha com assuntos de segurança nacional, informando diariamente a nossa Presidenta da República. Recentemente, a ABIN fez uma avaliação de risco sobre a Copa do Mundo no Brasil, apontando preocupações, fragilidades do nosso sistema de segurança. Imagine esse tipo de conhecimento na mão de um criminoso. O episódio ligou uma luz de alerta no Palácio do Planalto. Imagine que com mais de 200 senhas que foram subtraídas dos verdadeiros usuários, se em cada senha esse técnico em informática acessar a 10 documentos. São mais de 2.000 documentos que poderiam ter sido acessados ou poderão ter sido acessados nesse período em que ele teve acesso às senhas dos seus colegas de ABIN. Mas o agente trapalhão deixou rastros. Os sistemas de segurança da ABIN detectaram uma movimentação estranha no computador dele. Foi quando ele foi preso. O computador e o celular que ele usava já estão sendo periciados. O espião conseguiu acesso a cerca de 300 senhas de colegas e entrou em vários arquivos pessoais. O nome do funcionário está sendo mantido em segredo, mas já se sabe que ele tem 35 anos e entrou na ABIN no último concurso. Veio do interior de São Paulo, mora sozinho e ganha R$6.000 por mês. Agora vai responder a um processo por quebra de sigilo funcional e pode ser expulso do serviço público. Em uma análise específica, o comportamento deste servidor da ABIN seria tratado no âmbito da segurança de pessoal.
Agora, em uma análise mais genérica ou mais aberta, o desvio de conduta seria detectado pela segurança dos assuntos internos. Então, observe que, em uma análise genérica, a doutrina ela trazia duas áreas para tratar de problemas da mesma natureza. E, nesta perspectiva, então, aprove a Senasp fazer a união das áreas que atuavam em torno de um objetivo comum. Agora, com isso, você deve estar se perguntando: qual que é o motivo que nós não vamos acompanhar o entendimento da Senasp? Por dois motivos básicos. O primeiro é que esse comentário que eu fiz é apenas uma das hipóteses, pois em uma análise mais aprofundada, em outras literaturas, perceberemos que a segurança pessoal ela é bem mais restrita do que a segurança dos assuntos internos. Em segundo lugar, o nosso curso ele é voltado para a inteligência de segurança pública e privada, ou seja, o nosso horizonte e nossa compreensão de inteligência nesse contexto é muito mais amplo do que a jurisdição da Senasp. É justamente por isso que convém manter essa segregação, pelo menos para efeito didáticos pedagógicos. Isso significa que nessa aula, ao falar sobre segurança dos assuntos internos, estaremos nos reportando aos atos de assessoramento, às atividades de fiscalização, controle, monitoramento e acompanhamento de todas as ações internas de uma organização pública ou privada, em especial das pessoas que estejam vinculadas direta ou indiretamente com áreas críticas ou sensíveis, com matérias classificadas ou com qualquer atividade onde seja necessário observar regras de sigilo e de conduta. Esse acompanhamento de conduta deve ocorrer após o desligamento para evitar o vazamento de informação. Veja o caso da Motorola em 2007. Dê uma olhada nessa reportagem. O Tribunal de Chicago condenou uma engenheira informática de origem chinesa a 4 anos de prisão por espionagem industrial. A antiga funcionária da empresa Motorola tinha sido detida em 2007, quando tentava embarcar num voo para a China com mais de 1000 documentos com informação confidencial da companhia. É importante destacar que quando falamos de fiscalização e controle, monitoramento e acompanhamento das unidades internas de uma organização, nós não estamos falando necessariamente de uma atuação repressiva, coercitiva ou estritamente punitiva. Estamos falando também de ações preventivas e orientativas que uma autoridade ela poderá exercer sobre as condutas funcionais internas com foco na estratégia organizacional e no aprimoramento do processo de governança corporativa. Vamos ver um exemplo prático da atuação da segurança de assuntos internos via correição no âmbito da Receita Federal do Brasil. Dê uma olhada nesse vídeo, nessa reportagem. A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira a Operação Spy para apurar práticas de espionagem industrial realizadas através do acesso a bancos de dados internos da Receita Federal. Os policiais federais que contam com o auxílio de agentes da própria Receita cumprem mandados das cidades de Canoas, Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Brasília. Em Cascavel foi cumprido um mandado de busca e apreensão em um órgão público e um de prisão em Ubiratã. Foram expedidos 8 mandados de prisão preventiva e 12 de busca e apreensão. Até o momento, 6 pessoas foram presas. A investigação começou em setembro de 2016 por meio de informações da Corregedoria da Receita Federal. Os crimes investigados na Operação Spy são corrupção ativa, passiva e lavagem de dinheiro. Beatriz Baron para o Tarobá News. Todas as áreas e colaboradores de uma organização estão sujeitas às ações de fiscalização e controle, até mesmo a alta administração e as atividades da inteligência e contra-inteligência que possuem natureza sigilosa. Essas ações de controle podem ser externas ou internas, em caráter ordinário ou extraordinário. A finalidade, a natureza e a amplitude das ações de fiscalização e controle depende de cada contexto organizacional. Vamos ver alguns exemplos. A ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, e a Senasp, elas são órgãos fiscalizados pelo Congresso Nacional e pelo Tribunal de Contas da União. É uma fiscalização externa que envolve a área contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial.
A ABIN, ela também é fiscalizada pela CGU, Controladoria Geral da União, e também pela Secretaria de Controle Interno da Presidência da República, que se refere ao controle interno das atividades de inteligência. E não para por aí. Quando o assunto é a supervisão da Política Nacional de Inteligência, a PNI, a ABIN também tem que responder à Câmara de Relações Exteriores e Defesa Nacional, o famoso CREDEM, que é do Conselho do Governo. No âmbito estadual, todas as pessoas que utilizam recursos estaduais e municipais são fiscalizadas pelo Tribunal de Contas do Estado na área contábil, financeira e orçamentária. As atividades policiais, elas estão sujeitas ao controle externo do Ministério Público Federal e Estadual, que tem a missão de defender o patrimônio nacional e os interesses sociais individuais. A Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência, CCAI, ela fiscaliza todos os órgãos ou entidades integrantes do CISBIM, no que diz respeito ao controle das atividades de inteligência. A Polícia Federal, Militar e Civil, elas são fiscalizadas por suas respectivas unidades, de corregedoria de polícia. Na esfera privada, as organizações elas se valem de auditores internos ou externos para fiscalização, controle e monitoramento das atividades organizacionais, desde a gestão de riscos até a adequação aos requisitos de compliance. Enfim, esse é um quadro que nós vimos, é uma demonstração geral de como funciona o mundo das autoridades, das unidades fiscalizadoras, dos auditores e até mesmo das partes interessadas em uma empresa da iniciativa privada, que elas podem se valer aí ainda da expertise do analista de inteligência para obter os conhecimentos necessários ao cumprimento de sua missão, de garantir a segurança dos assuntos internos. Cabe lembrar que a segurança dos assuntos internos ela é bem abrangente e engloba todas as questões organizacionais, ou seja, ela não se limita às atividades de inteligência e contra-inteligência de segurança, mas ela se estende a todos os outros departamentos, como financeiro, contábil, produção, marketing, vendas, gestão de pessoas, administrativos e outros. Então, nós vamos resumir esta aula afirmando que segurança dos assuntos internos visa assessorar o trabalho de fiscalização, correição, auditoria, controle, acompanhamento e monitoramento de processos, atividades e unidades internas de uma organização pública ou privada. Ou seja, ele é um trabalho verificado para conformidade de procedimentos e seu caráter ele é preventivo e corretivo. Isso então significa que uma intervenção ela pode resultar em orientações, em ratificações de boas práticas ou de correções de inconformidade. Quando uma autoridade verificadora ela encontra uma inconformidade, cabe a ela a instrução do processo legal em desfavor do infrator ou do agente fiscalizado para que este resolva o problema identificado ou, se for o caso, para que ele responda administrativamente, civilmente ou criminalmente por sua ação de erro ou por sua omissão, que também gerou o erro. E com esses esclarecimentos, senhores, chegamos ao final desta aula. Eu agradeço por sua companhia e espero lhe encontrar na próxima aula, onde nós falaremos sobre segurança ativa contra a propaganda. Saúde, paz e um fraterno abraço para você.